que eu gostaria de compartilhar hoje é sobre o novo santuário. Diga comigo, o novo santuário. Diga mais uma vez, o novo santuário. Algumas semanas atrás nós falamos sobre a mesa, compreender a mesa. É muito importante a gente compreender, a ideia que como um todo, que desde o Gênesis, Apocalipse, o que Deus está mostrando, o que Deus está intentando fazer para nos mostrar, nos revelar como seu povo, Primeiramente ao Israel físico, e hoje dentro de um contexto, nós como Israel, o povo de Deus, aqueles que também foram escolhidos e chamados pelo Senhor, e a gente entender sobre o novo propósito é muito importante, ou melhor, o novo santuário é muito importante, porque se a gente não compreender isso, a gente fica muito deslocado no sentido de que nós estamos fazendo como igreja, como povo, nos dias atuais. Dentro desse contexto que nós estamos inseridos na nossa sociedade, diante daquilo aonde você está inserido como pessoa. Senão a gente vai pensar que igreja é quando a gente vem para cá. Igreja não é quando a gente vem para cá. Igreja é quando nós estamos aqui, é igreja. Quando nós estamos ali, é igreja. Quando você está no seu trabalho, você é igreja. Amém? Quando você está fazendo os seus negócios, você é igreja. Sim ou não? Se a gente tiver essa compreensão, a gente sai do religioso e passa a ser a verdadeira religião. Aquilo que religa as pessoas, aquilo que faz com que as pessoas sejam conectadas. E dentro desse contexto, eu gostaria de trazer a ideia de que, uma casa nova. Quantos gostam aqui do conceito de ter uma casa nova? Acho que só isso. Quantos gostam da ideia de ter uma casa nova? Maravilha do alto. Uma casa nova. Uma casa nova cheia de utensílios novos. É verdade ou não é que existem, dentro de uma casa, existem esses utensílios? O que vem a ser isso, Sérgio? São objetos que servem de meio ou instrumento para fazer qualquer coisa. Você corta com a faca o quê? O que você corta com a faca? Você corta o que você quiser com ela, mas normalmente você vai cortar um pão, você normalmente não passa manteiga, há controvérsias, você não passa manteiga com uma colher, sim ou não? Você normalmente almoça com um garfo, normalmente, porque tem gente que almoça com uma colher, sim ou não? Mas normalmente cada utensílio tem o seu propósito, o seu objetivo. É verdade ou não é? Então, eu e você precisamos entender que dentro dessa casa nova, os utensílios novos que Deus vai utilizar, cada um tem a sua funcionalidade, o seu propósito. Diga para o seu irmão, você é um quê? Um objeto. Desculpa, não a ideia pejorativa, mas você é uma pessoa que tem como um utensílio, como um instrumento. É exatamente o que está escrito aqui. Como um instrumento, você tem uma objetividade. Você foi feito para realizar algo específico. Amém? E Deus liberou isso para você. Deus liberou isso para mim. E às vezes a gente fica se sentindo que dentro da casa eu não tenho valor, a minha vida como instrumento não serve para nada. Irmãos, isso é um engano. Como Dom Duque falou, ele disse em um dos seus posts, ele disse assim, olha, Deus deu uma fé e ela é suficiente para cada um de nós. Amém?
Meu irmão, tudo que você precisa, Deus já deu a você na instrumentalidade da fé. E ela é o suficiente. Tanto para salvar você, quanto para resgatar, para redimir você, para fazer com que você avance. Amém? É isso que a palavra de Deus diz. E eu me aproprio, você também, amém? Então, cada peça da casa tem o seu propósito e valor. Você tem como essa instrumentalidade dentro da casa, você tem o seu propósito e você tem o valor devido desse propósito. Posso ouvir um amém? Vamos ler Hebreus capítulo 2, verso de 1 a 18. Eu vou fazer uma leitura, porque não é necessariamente o texto que eu quero desenvolver, mas para a gente trazer uma melhor compreensão sobre a ideia desse novo santuário, essa ideia dessa casa nova, e dentro da objetividade dessa casa, dos utensílios, né, da funcionalidade de que se tem dentro dessa casa, essas ferramentas, eu preciso passar aqui para o Hebreus capítulo 2, verso de 1 a 18. Olha como é que começa o capítulo 2, verso 1. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos. Meu irmão, eu e você precisamos prestar muita atenção ao que nós temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Diga desviar. Diga escapulir. Sabe qual é o conceito que se tem desse texto? É que existem algumas coisas que escapolem. Você já viu quando você põe um anel na sua mão, que normalmente a gente vai chamar de aliança, dependendo de quem é casado, ou quem está em compromisso de noivado? Se o seu dedo estiver meio fininho para a largura do anel, o que acontece? Pode ir o quê? Escapulir, ceder, correr, perder. Hã? Se o dedo estiver mais frouxo, o anel mais largo, você vai fazer o quê? Perder. Se engordar, não sai de jeito nenhum. Tem que botar um sabãozinho, sabe-se lá mais o quê. Mas vamos aqui, ó. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, está falando sobre o quê? A lei que foi dada a Moisés, que foi servida pelos anjos, estava ali agora trazendo a ideia. E toda transgressão e desobediência recebeu o quê? Punição, verso 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? O que ele está falando? Que salvação é essa? Vamos continuar. Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Jesus, quando chegou a essa terra, ele veio falar sobre um reino, e ele começou a dizer o que o próprio seu primo João Batista estava abrindo o caminho, dizendo: arrependei-vos, 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 que está chegando entre vós o reino de Deus. E aí, isso foi confirmado por aquilo que Jesus fez e pelos milagres que ele operou. Estava ali claramente evidenciado que um reino chegou. Verso 4, Deus também deu o testemunho dela por meio de sinais, maravilhas. Ó Deus respaldando. Respaldou quem? A Jesus. Respaldou os profetas. Respaldou aos mensageiros. Diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Diga comigo, o Espírito Santo distribui dons conforme a sua vontade. Amém? Verso 5. Não foi a anjo que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Deus não sujeitou o mundo a anjos. Primeiro ele sujeitou a quem? Diga Adão. Deus sujeitou todas as coisas a Adão, sim ou não? Mas Adão fracassou, sim ou não? E aí o que acontece? O homem que passou, que deveria governar, passou a estar o quê? Sujeito. Aí o que a Bíblia diz? Que Jesus veio para quê? Para cumprir o papel do quê? O segundo Adão ou o último Adão. E aí ele veio para quê? Para tomar de novo o governo. Amém? E aqui eu e você nos encontramos. O que tem a ver o santuário com isso, Sérgio? Fica comigo aí. Não foi a anjo que ele sujeitou o mundo que havia de vir, a respeito do qual estamos falando.
Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: quem é o homem para que com ele te importe? E o filho do homem para com que ele te preocupes? Esse filho do homem aqui não é Jesus, o filho do homem aqui é o homem, a figura da humanidade. Verso 7. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Agora está falando de Jesus Cristo. Verso 8. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Ao homem, né? Ainda não vemos. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos. Jesus, coroado de honra e glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse o quê? A morte, verso 10. Ao levar muitos filhos à glória, é Jesus que leva os filhos à glória, à presença, amém? Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Verso 11. Ora, tanto os que santifica quanto aos que são santificados, provém de um só. Tanto o que santifica quanto aos que são santificados, provém de um só. Por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Tem gente que tem vergonha de chamar o outro de irmão, né? Esse cara não é meu irmão, não. Está mais para primo do que para irmão. Mas Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Você é meu irmão. Nós temos, somos debaixo da mesma herança. Você é meu irmão. Cadê? Verso 12. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na assembleia te louvarei. Verso 13. E também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. 14. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. E libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de... Quem são os descendentes de Abraão? Eu e você, irmãos. Ele está aqui para nos ajudar, nos socorrer. Às vezes a gente olha ao nosso redor e diz: meu Deus, estou sozinho. Estou completamente só. Só eu e Deus. Eu gosto dessa expressão, somente eu e Deus. Se tivesse só eu e Deus, meu irmão, está tudo resolvido. O problema é que às vezes a gente não consegue enxergar Deus no meio do caos, no meio do sofrimento, no meio da angústia, no meio do pavor, no meio da morte. Sim ou não? Por isso, quando Jesus ressuscitou, 1 Coríntios capítulo 15 diz: ó morte, onde está a morte? Aonde está o teu aguilhão? Jesus Cristo ressuscitou. Ele fez isso em quem? Semelhança de carne e de sangue. Para quê? Vamos continuar? Por essa razão. Tem uma razão, tem um propósito. Diga para o seu irmão: os teus sofrimentos, as tuas lutas, as tuas vitórias, as tuas conquistas, tudo tem um propósito. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Em todos os aspectos, para se tornar o quê? Sumo sacerdote, misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Diga comigo: fazer propiciação. Diga propiciação. Talvez você me pergunte: Sérgio, o que é propiciação? Está na palavra, gente. Propiciar. Significa isso? Promover, permitir, proporcionar. Verso 16. Aqui, lá na Oliver Tree, a palavrinha que aparece aqui de propiciação é hilaskomai.
significa entregar-se, sujeitar-se, conciliar consigo mesmo, tornar-se propício, ser apaziguado ou tranquilizado, ser propício, ser gracioso, ser misericordioso, significa expiar, significa o quê? Proporcionar, fazer propiciação por algo, por alguém. Então, voltando, ele vai se tornar na semelhança de seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a quem? E fazer o quê? Propiciação pelos pecados do povo. Você tem que ver, meu irmão, que aqui o livro de Hebreus também se dá a ideia de que foi Paulo que escreveu. E aqui nós podemos ver o que Paulo está tentando fazer, ou o escritor está tentando trazer para aqueles irmãos hebreus. Qual é a ideia, qual é a colocação que está sendo feita, para com que propósito? Verso 18, porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de quê? Diga comigo, socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nunca diga, porque o próprio apóstolo Paulo, em Coríntios capítulo 10, verso 13, se eu não me engano, ele diz assim: não vos veio nenhuma tentação que não fosse, diga, humana. E fiel é Deus, ele não é o fiel sumo sacerdote, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis suportar. Já argumentei para Deus várias vezes: Deus, está demais, eu não vou aguentar. Até bater nesse versículo. Ou eu vou acreditar que Ele é fiel e que Ele não me permite ser tentado acima do que eu posso suportar, ou eu preciso demover da ideia de que Ele é fiel e eu não tenho nenhuma garantia no que Ele fala. E aí, você vai ficar com quem? Eu já escolhi. Eu escolhi resolver que seja o homem mentiroso e Deus verdadeiro. Que seja eu que estou sendo enganado pela minha mente e as minhas emoções e achar que Deus está me abandonando, porque Deus não está. Deus não vai me deixar. Deus não vai me abandonar. E aí, meu irmão, a minha mentalidade, isso significa o quê? Metanoia. Existe uma transformação. E eu passo a entender Deus, eu estou passando isso para um propósito. O que o Senhor deseja fazer com que eu estou vivendo e passando? O que o Senhor deseja fazer com que eu estou experimentando agora? Se o Senhor é fiel para me socorrer, se o Senhor é fiel e misericordioso, eu não estou sendo mais assistido pelos meus pecados, eu estou sendo assistido pela Tua graça e pela Tua misericórdia. Isso muda ou não muda? Porque se a sua mentalidade se voltar dizendo, são os meus erros e os meus pecados que estão me fazendo viver isso, você está, rejeitando a cruz do Calvário. Você está rejeitando a única coisa que pode resolver o seu e o meu problema do pecado, que é a cruz, a redenção. Mas se eu rejeitar a cruz e a redenção, logo eu serei o quê? Diga comigo, julgado. Só existe duas maneiras, irmãos: receber a cruz, o ato da graça, o ato redentivo, salvífico de Jesus Cristo. E se eu rejeito, o que eu faço? Eu tenho um julgamento, porque eu rejeitei o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí eu entro em julgamento. Vamos caminhar aqui? Verso 19, acabou, né? Porque tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nós vivemos num sistema, irmãos, que automaticamente nós nos sentimos o tempo todo pressionados, tentados. Eu moro aqui para cima, né? Quem não sabe, eu moro bem pertinho aqui do outro lado da praça. Eu não vi muito movimento
né? Eu tinha até um bloco que passava aqui pela minha rua, mas antes a gente estava conversando, a mulher falou, eu não sei se eles pararam de passar por aqui, não sei se mudou. Nós não vimos muito movimento. E como não tenho visto televisão direito, a não ser o dia que a gente estava malhando lá, eu e o Rec, vi alguma coisa de bloco, e aí tal, na televisão que fica no mudo lá, mas estava vendo só a imagem. Eu imagino que algumas pessoas acho que já fizeram um comentário, tem muitos blocos pela rua, né? Não sei se você viu por aí, de onde você veio. Eu não vi, então a impressão que eu tenho é diferente. Por quê? O que os meus olhos não viram, sabe, eu não tenho esse impacto. Mas talvez você viu pessoas, né, pelas primeiras horas do dia, já, como diz o ditado, para lá de Marrakech, sabe, completamente, sabe-se lá como. Mas o que é a ideia que eu quero que você tenha e acompanhe comigo? Diga mais uma vez comigo, propiciação. A ideia, a sua cabeça, para uma imagem chamada Arca da Aliança. Diga comigo, Arca da Aliança. Essa arca ela foi construída por um homem chamado Barzalel, que foi lá no Sinai, que Moisés, sabe, ele recebe a instrução do modelo dado por Deus. Está lá em Êxodo capítulo 25, verso 8, 31, 2, 7, 31 e 9. Não precisa abrir. A descrição completa da Arca da Aliança pode ser encontrada no capítulo 25 do livro de Êxodo. Depois você vai lá, confere. A arca, ela também era uma representação da ação de Deus antes do tabernáculo. Porque o tabernáculo já é a ideia de que Deus, então, passou a tabernacular. Deus começou a estar dentro do tabernáculo. Como Deus estava dentro da arca, a partir do momento que Deus estabeleceu o propósito de fazer uma tenda, Deus então passa a habitar no meio da tenda. E vocês lembram como é que era lá dividido? Como é que a tenda era dividida? Era dividida o quê? No átrio, né? O santo lugar, depois o santo dos santos, e depois o quê? O santíssimo. Ok? Santo dos santos, o lugar santíssimo. Então, o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. São 3 setores, ou o santo dos santos. Então essa arca, irmãos, era um baú retangular feito de madeira de cipreste ou de acácia. Você vai ver que essa madeira, irmãos, a gente precisa olhar as coisas na Bíblia e olhar e perceber assim, cara, que Deus... Ela é uma madeira maleável, diga maleável. Mas ela tem uma resina. Eu não li muito sobre isso, eu não pesquisei muito, confesso. Mas eu entendo que uma resina, ela traz uma proteção. Algo resinado, quando você joga água, sabe o que faz? Faz com que a água não seja absorvida. Ela passa. Então você vai ver que é uma madeira resistente, diga resistente, maleável e que tem uma resina. Significa que tem uma cobertura. Mas a Bíblia vai dizer, olha aqui, presta atenção lá, de acácia, revestida de ouro por dentro e por Arca da Aliança, ou Arca do Testemunho, ou a Arca do Pacto, são tudo nomes que eram dados à arca. Ela tinha cerca de 1,20 m por 90. Por 90. 2,5 metros por 1,5 m, e 1,5 m de côvados. Em cada uma dessas suas extremidades inferiores havia uma argola de ouro. Você já deve ter visto essas imagens. Então você vai ver uma arca de madeira que tem essa medida que Deus deu para Moisés lá no Sinai e colocou em cada extremidade dessa arca uma argola de ouro. Para quê? Diga argola de ouro.
Em cada uma dessas suas extremidades inferiores havia uma argola de ouro. Nessas argolas eram inseridas varas que serviam de o quê? Instrumento para transportar a arca. Agora preste atenção. Diga comigo, a tampa da arca. A tampa da arca da aliança era chamada de... Como é que era chamada a tampa da arca? Diga propiciatório. Diga propiciatório. Você sabe aonde que Deus se manifestava? No propiciatório da arca. Sabe aonde que o sacerdote fazia os sacrifícios e derramava o sangue dos animais? Aonde? No propiciatório. Irmãos, tem a ideia. Deus então estabeleceu uma arca, depois do tabernáculo. Isso tudo são figuras. E era da arca, desse lugar, do lugar propício, onde o sangue era derramado, onde o sacerdote ia lá oferecer sacrifício pelo povo e por si mesmo, que Deus respondia. Existiam 2 querubins que cobriam a arca. Está lá em Êxodo capítulo 25, 17. Essa tampa era feita de ouro puro, e nela ficavam as figuras de 2 querubins também de ouro batido. Esses querubins haviam sido colocados um de frente para o outro, com as suas asas estendidas. Era em cima dessa tampa que o sacerdote derramava o sangue dos animais para propiciar a ira de Deus sobre o povo. Daí a designação propiciatório. Agora nós vamos ver, abra por favor em Hebreus capítulo 9. Nós vamos ver o contraste entre um serviço superior de Cristo. Diga comigo, um serviço superior. Diga mais uma vez, um serviço superior. Que é de quem? De Cristo. Porque Cristo é o sumo sacerdote, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 2. No santuário celestial. E qual é o contraste que tem? O contraste é do Arão como sacerdote, como sumo sacerdote na terra. Nós estamos falando aqui de 2 figuras sacerdotais. Uma que é da terra, que é Arão, e a outra que é do céu, que é Cristo, que é superior. Diga comigo, superior. Hebreus capítulo 9, verso 1 a 28. Abra aí comigo. Capítulo 9, verso 1. Diga comigo, o novo santuário e o sacrifício perfeito. Diga mais uma vez, o novo santuário e o sacrifício perfeito. Ora, a primeira aliança tinha regras para adoração e também um tabernáculo, o quê? Terreno. 2. Foi levantado um tabernáculo na parte da frente, chamada lugar. Estavam o candelabro, a mesa e os pães da presença. Desculpa, irmãos, eu atropelei aqui um pouquinho, mas só lembrando. O que tinha dentro da arca da aliança, do pacto, a arca do testemunho? Quais eram os elementos que tinham lá dentro dessa arca? Diziam 3 elementos. Diga comigo, o maná, as tábuas da lei e a vara de Arão que floresceu. As 3 figuras são representativas. O maná é o pão vivo que desceu do céu. Amém? As tábuas da lei é o próprio Cristo, a lei sendo manifestada. E a vara de Arão era o quê? O próprio Cristo florescendo como um sacerdote. São figuras, irmãos. Por isso nós precisamos entender tudo aquilo que Deus está estabelecendo desde Gênesis, Êxodo, o tabernáculo, a arca, o tabernáculo, e agora os últimos tempos que nós vivemos, o tempo da manifestação, o tempo da revelação, o tempo onde a Bíblia vai chamar da plenitude de Cristo. É onde Cristo é revelado, onde Cristo é manifestado de uma maneira muito clara, evidente. E aí diz assim, por trás do segundo véu havia uma parte chamada o quê? Então, o primeiro lugar era chamado o quê, irmãos? Diga átrio. Irmãos, preste atenção. Isso é muito importante a gente entender.
Muitas vezes a gente vem para a casa de Deus, esse lugar. Ei, a igreja. Às vezes a gente só fica no átrio. Consegue chegar no objetivo. Deus estava estabelecendo ali, era uma metodologia de trabalho, uma operação, para que eu e você pudéssemos entender o que estava por vir. Só que nós já vivemos esse tempo. É verdade que nem todos poderiam entrar no santo lugar, e muito menos no lugar santíssimo. Mas isso já foi quebrado. A Bíblia diz que o véu que separava, já não separa mais, irmãos. Existia um véu, algo que tapava, ali um véu, algo que fechava, que você não era capaz de poder penetrar, entrar. O que a Bíblia diz, parte chamada Santo dos Santos, verso 4. Onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da... Onde é que estava a arca da aliança? No santo lugar, totalmente revestida de ouro. Ou Santo dos Santos, ou santo lugar. Olha aqui, gente, onde se encontrava o altar de ouro e o incenso da arca se tornava revestida de ouro. Nessa arca estava o vaso de ouro contendo o maná, a vara de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Versículo 5. Acima da arca estavam os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam a tampa da... O que ele estava cobrindo, irmãos? A tampa da arca. Ok? A respeito dessas coisas não cabe agora falar detalhadamente. Olha o que o escritor está dizendo. Eu não consigo falar sobre isso detalhadamente. Vamos passar um pouquinho. Vamos avançar. Cadê? Verso 6. Estando tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer o seu o quê? Serviço, ministério. Ok, gente? Eu atropelei aqui um pouquinho, o átrio, o santo lugar e o santíssimo. Ok? Estava tudo assim preparado, os sacerdotes entravam regularmente no lugar santo do tabernáculo para exercer seu ministério, serviço. No entanto, somente o quê? O sumo sacerdote entrava no santo dos, ou santíssimo, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Verso 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro. Ainda não tem um caminho para o Santo dos Santos, porque ainda permanece o primeiro tabernáculo. Verso, olha o que Paulo está falando, irmão. Você é Paulo, né? Okay? Isso é uma, diga comigo, ilustração. Diga mais uma vez, ilustração. O que é uma ilustração, irmãos? Uma figura, algo que está representando, algo que está querendo mostrar alguma coisa, uma maquete. Você está vendo que isso aqui vai se tornar isso. Vamos lá. É uma ilustração para os nossos... Que dias? Diga nossos dias. Só que tem gente que ainda não viu. Só que tem gente que ainda não enxergou. Só que tem gente que ainda não tem clareza. Só que tem gente que ainda não tem revelação. Tem gente que o véu ainda não foi rompido. Sim ou não? Talvez você esteja dentro da casa, mas você só fica no átrio. Talvez você esteja dentro da casa e você não sabe do valor que você tem como utensílio. Você não sabe a instrumentalidade que você é na mão do verdadeiro sumo sacerdote. Daquele que pagou com seu sangue, com a sua vida, para que você se tornasse algo muito valioso. Algo extremamente valioso. Amém? Ai, glória. Aleluia. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita aí. Será que como você, como adorador, você ainda não tem uma consciência perfeita e limpa? Olha como isso é forte, gente. Lembra da mulher samaritana? Vocês judeus dizem isso. Nós dizemos aquilo. E você
vai dizer o que agora? O que Jesus disse para ela? Os verdadeiros adoram o Pai em espírito. Vai chegar a hora que não vai importar se é aqui ou se é lá. Importa que o seu coração é a sede de uma adoração. Você pode estar aprisionado, Paulo e Silas em cadeias. 16. Paulo e Silas aprisionados, prendendo os seus pés, cheio de cãibra. Está lá. E o povo maltratando. E eles fazendo o quê? Diga, orando e adorando. A Bíblia diz que aconteceu o quê? Perto da meia-noite. Houve o quê? Um terremoto. Abalou as estruturas. Talvez a gente esteja se perguntando, meu Deus, quando que vai chegar o dia onde as pessoas vão chegar aqui e não vai parar esse culto? Hein? Aí você talvez se pergunte assim, será que eu vou ter condição disso? Meu irmão, minha irmã, aquelas pessoas não estão lá, como está acontecendo nesses dias, onde Deus está avivando aqueles irmãos, que começou naquela capela, uma capela, né? Da faculdade. Elas não estão lá, porque elas estão manifestando algo delas. Elas estão lá, porque Deus está manifestando algo que é dele. Aumenta, entra gente e sai gente. É o combustível e o alimento das pessoas. Quando isso vai acontecer na nossa vida, Sérgio? Eu não faço o mínimo de ideia. Eu só sei que eu tenho que manter o altar aceso, limpar as cinzas, para que Deus, na hora que Ele enviar o fogo, o altar esteja pronto para ter a manutenção perfeita da presença e da glória dEle. Ofertas e sacrifícios não podiam dar ao adorador uma consciência perfeita e limpa. Irmãos, aqueles sacerdotes, eles ainda não tinham uma consciência plena, uma consciência pronta. Ai, meu Deus do céu. Verso 10, eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, o novo pacto, a nova aliança. Aquilo estava sendo preparado apenas para fazer algo que ia manifestar algo profundo, poderoso. Verso 11, quando Cristo veio, diga quando Cristo veio. Pai, veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes. Quantos podem dizer aleluia, obrigado Jesus. Ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo. Qual, irmãos? Não feito pelo homem. Eita Deus. Isto é, não pertence a esta criação. Não é humano, irmãos. Não é humano. Verso 12. Não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio. Ele entrou no Santo dos Santos. Preste atenção, irmãos. É difícil a gente, numa pregação dessa, falar tudo. Mas você sabe que houve um impedimento por causa do pecado. Então o homem está impedido de chegar a esse lugar que era feito para ele. Lá no Éden, a comunhão, a relação, a mesa, estava tudo pronto, a relação, que delícia, que maravilha. O homem caiu, a queda, aí começa a história da humanidade. Falando da história da humanidade, da queda. Aí tal, vem, o Gênesis, vem o Êxodo, vem a Arca da Aliança, vem o tabernáculo, e aí a gente está correndo. Vai chegar, aí você sabe, logo no Gênesis tem lá, Deus destruiu a terra com água, dilúvio, construiu uma nova, um novo, como é que fala? Uma nova sociedade, junto com Noé e seus filhos ali, começou uma nova criação. Não por meio de sangue de bodes e novilho, mas pelo próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Diga, uma vez por todas.
Significa, não existe mais necessidade de entrar de novo, porque o sacerdote, ou melhor, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Significa que todos os anos ele tinha que fazer isso. Olha o que Jesus fez. Ele entrou no Santo dos Santos uma vez por todas e obteve eterna o quê? Sabe o que Jesus fez? Depois que ele morreu, o seu próprio corpo é o véu sendo rasgado. O seu corpo foi rasgado, lacerado pelos meus pecados e iniquidades, o meu e o seu. Isaías 53 fala sobre isso. E aí o que acontece? Ele adentra os céus. João 14, ele não fala isso? Vou vos preparar um lugar. Para onde eu vou levar vocês. Esse era o propósito, meu irmão. O Éden representava Deus com a presença com o homem. O tabernáculo representava Deus agora andando com os homens. E agora Jesus, que manifestou em carne o tempo da plenitude, ele é o próprio Cristo, a revelação, o Messias. Agora ele morre e ele assume esse lugar para nos devolver para o Pai. E aí ele entra dentro os cenáculos espirituais. E aí ele comparece diante de Deus como um sumo sacerdote. Ele comparece agora diante de Deus para apresentar a Deus, a Ele mesmo como um sacrifício pelos nossos pecados. E a redenção, ela se torna completa por causa de Jesus Cristo. Não tem nada que você e eu podemos fazer, irmãos, a não ser, diga comigo, a não ser entender, receber essa graça e se apropriar. Amém? Pela medida de fé que Ele já deu a você e a mim. Verso 13. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros, os santificavam de forma que se tornavam exteriormente puros. Diga, exteriormente puros. É o exterior, se tornava puro. Verso 14. Quanto mais, diga comigo, quanto mais? Então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, diga Espírito eterno. O que é o Espírito eterno, senão o próprio Deus, irmãos? Pelo Espírito eterno, se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus, é Deus morto ou Deus vivo? Você não está se apresentando a um Deus morto, você está se apresentando ao Deus vivo. E quem que te ofereceu esse lugar? Quem é que foi propício? Porque aquela tampa da arca estava dizendo, a minha misericórdia e a minha expiação estará presente para dar a você a condição de se achegar a Deus pelo novo e vivo caminho. Que Jesus o quê? Consagrou, separou pela sua própria vida, seu próprio sangue. Amém? Olha aí, de modo que sirvamos ao Deus vivo, verso 15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova, diga uma nova aliança. Para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que Ele morreu como resgate pelas nossas transgressões, cometidas sobre a primeira, olha aí, tem a primeira aliança e tem a segunda aliança. Verso 15, 16. É isso? 15 ou 16? 16 mesmo. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Dá uma pausa aqui rapidinho. Nenhum testamento vai ter valor até que o quê? Aquele que deixou o testamento, aquele que fez a promessa, vem o quê? A morrer. Tinha uma promessa. Deus atestou de que maneira? Fazendo com que se cumprisse. Se a dívida precisava ser paga, se a dívida precisava ser resgatada, como é que faz isso? Precisa ter alguém que vai pagar essa dívida para que a remissão venha, para que o resgate venha. Qual foi o resgate? Verso 17. Pois um testamento só é válido no caso de morte. Uma vez que nunca vigora enquanto está vivo aquele que o não tem valia enquanto está vivo.
só pode valer depois que morre. Verso 18. Vai vendo aí. Por isso, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. O pacto do testemunho da aliança não era sancionada, não tinha valia, se não tivesse sido feita com quê? Sangue. Verso 19. Quando Moisés terminou de proclamar todos os mandamentos da lei, a todo o povo levou o sangue de novilhos de bode juntamente com água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu o próprio livro e todo o povo, dizendo, sobre as tábuas, sobre as coisas, foi aspergindo, foi lançando. Isso aqui é a figura o quê? Do sangue, sangue de novilho, sangue de bodes, era uma representatividade. Verso 20. Este é o sangue da aliança que Deus ordenou que vocês obedeçam. Verso 21. Da mesma forma, aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios das suas cerimônias. Foi para o tabernáculo e todos os utensílios. Foi aspergindo, colocando em cada um dos utensílios e das suas cerimônias. Verso 22. De fato, segundo a lei, quase... Diga comigo, quase todas as coisas são purificadas com sangue. Nem todas. E sem derramamento de sangue não há o quê? Perdão, não há remissão de pecados. Então, se você acha que são seus atos de justiça que fazem alguma coisa, você está enganado. Foram os atos da justiça de Deus em Cristo Jesus que fez com que eu e vocês nos achegássemos a Ele. Amém? E por isso nós temos sido perdoados. Quantos podem dizer aleluia? Eu acho que eu não tenho crente não. Diga aleluia. Glória a Deus. Verso 23. Portanto, diga comigo, era necessário. Diga comigo, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus, tem uma cópia no céu. Diga comigo, existe uma cópia. As cópias na terra das coisas que são nos... Lembra o que Jesus orou no Getsemane, irmãos? O que ele orou? Pai, seja feita a tua... Como é feita no... Diga, não é a terra que comanda. Diga, é o céu que comanda. Diga mais uma vez, não é a terra que comanda. É o céu que comanda. No Éden, era Deus que comandava. Quando o homem passou a comandar, o caos veio. Deus então estabelece uma arca e põe elementos dentro dela para manifestar. Eu sou o pão vivo que vai descer do céu. Eu sou a própria lei que vai ser estabelecida para ordenar, governar, dirigir vocês. Eu sou a vara de Arão. Eu sou o sacerdote perfeito que vai se apresentar para que você possa ter acesso à comunhão eterna, feita de eternidade a eternidade. Olha aqui, irmãos. Portanto, era necessário que as cópias das coisas que estão nos céus fossem purificadas com esses sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios, o quê? Superiores. Diga, existe sacrifício superior. Verso 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Escuta aqui comigo, por favor, meu irmão. Eu vou terminar já já. Escuta aqui comigo. Toda vez que o diabo, começar, a mexer com a sua mente, com a sua cabeça, e veja numa condição, e olha assim, e fala, se Satanás está aqui diante de mim, a Bíblia diz que ele acusa de dia e de noite, ele acusava os irmãos de dia e de noite, ele está aqui, que quando você vê a ação do diabo contra você, sempre, diga comigo, sempre, diga,
entre, diga entre o diabo e eu. Diga aí, entre o diabo e eu. Tem um sangue. Diga, tem uma vida. Se você é a casa, se você é o altar, se você agora é a representatividade daquilo que Deus quer manifestar dentro da casa, os utensílios, aquilo que, sabe, a funcionalidade dessa instrumentalidade, que você possa perceber e saber que entre você e os seus adversários, entre você e o diabo, existe um sangue. Significa, existe a vida de Deus, a vida de Jesus, que proporciona para mim e para você um lugar de apaziguado, um lugar de aceito, recebido, inocente, alguém que agora tem toda a capacitação. Pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Agora, sabe o que você vai ver, irmãos? Você viu em algum momento um Deus descendo a terra na figura de homem. Diga assim, um Deus descendo a terra na figura de um homem. Depois da morte de Jesus, você vai ver um homem subindo a terra. Desculpa, um homem subindo aos céus na figura de Deus. Agora ele está à destra do Pai. E a Bíblia diz que ele é o fiel e eterno sumo sacerdote. A Bíblia vai dizer que ele é o nosso advogado. E todas as vezes que Satanás vai trazer algum conceito dizendo ele não presta, ele não merece, o nosso advogado, o nosso eterno advogado vai comparecer diante de Deus e vai dizer: papai, eu sou sacrifício por eles. Está aqui representado, a minha vida pagou pela vida deles um resgate. E aí o juiz, diga o juiz, diz o juiz não é iníquo. Diga, o juiz não é iníquo. Nele não existe iniquidade, nele não habita nem sombra e nem variação. O juiz é reto juiz. Amém? Ele julga as coisas de uma maneira reta, de maneira que foi estabelecido. Se a lei mostra alguma coisa, é preciso que a lei seja cumprida. Precisava morrer para que pudesse ser pago. Então Jesus morreu e disse: Pai, eu sou o sacrifício agora. E eles agora estão livres. E aí ele intercede por nós de dia e de noite. Amém? Quer mais? Diga comigo, existe um homem que foi revestido de poder e de glória. A Bíblia diz que os anjos cantam e glorificam a Ele, a Jesus. Aquele que ressurgiu dos mortos. Agora quer mais? Diga, quer mais? Diga comigo, quer mais? Diga, existe um Deus na terra. Onde que está Ele? Olha para dentro de você e diga: o Deus Espírito. Existe um que está à destra de Deus que intercede por nós. Diga, Jesus. Existe um outro que está na terra, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Posso ouvir um amém? Você acha que é pouco? Um que está no céu e um outro que está na terra. E vai haver um momento que ambos se encontrarão. Amém? Esse terreno, esse território, essa casa, ela vai se encontrar para sempre com o que vem da eternidade. E nós seremos para sempre um com Ele. Pai, Filho e Espírito. E nós estaremos para sempre, diante de Deus em nosso favor. Versículo 25. Eu vou até que versículo 28, se eu não me engano, né? Isso. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. O sangue era de quê? De outro. Tem gente que é bom de fazer sacrifício com o sangue do outro. Já viu isso? Quer fazer sacrifício, irmão? Para de oferecer o sangue do seu irmão. Por isso a Bíblia vai dizer que o sangue de Cristo fala mais alto do que o sangue de Abel. Lembra de Abel? A Bíblia diz que ambos ofereceram sacrifício, Caim e Abel.
A Bíblia diz que Deus se agradou do sacrifício de quem? De Abel, mas não se agradou do sacrifício de Caim. Deus, olhando o semblante de Caim, pergunta para Caim: Caim, por que você está tão chateadinho assim? Tem hora que a gente fica chateado, né? Deus, faz um bicão para ele assim. Bronca contigo. Tinha um negócio que as crianças faziam, tô de mal. Era assim, era o dedinho, né? Cortar relações, né? Dedinho cortado. Aí quando queria fazer um negócio de novo, juntava os dedinhos, né? Ah, era o outro, era esse? Ah, não sabia disso. Assim corta e assim junta. Olha isso, que interessante. Isso deve ter um significado que os mais velhos devem saber. Mas corta com esse e junta com esse. Aí a gente fica assim para Deus: Deus, estou de mal contigo, hein? O Senhor não está fazendo a minha vontade? O Senhor não está me ouvindo a minha oração? O Senhor não está me ouvindo a minha intercessão? Estou de mal. Aí, Deus falou assim: rapaz, eu vou cortar esse mal pela raiz. Enviou Jesus Cristo para fazer com que eu e você tivesse o quê? De bem com Ele. Não tem uma figura, como é que é aquela figura que aponta do dedo de Deus com... Quem é mesmo? É uma pintura, né? É uma pintura de Michelangelo, da Capela Sistina, na Itália, não é isso? Fazendo uma representação o quê? E é esse dedo, né? Sabe, a conexão, Deus com o homem. Melhor botar Jesus Cristo ali no meio do negócio. Conectando o homem com Deus, que é a própria figura de Deus. Mas o que eu quero finalizar mostrando aqui para vocês? Ele não ofereceu repetidas vezes a semelhança do sumo sacerdote. Lembra que nós falamos da mesa, irmãos? Se nós não compreendermos a mesa, nós vamos fazer o quê? O sacrifício toda hora da cruz. Eu vou sacrificar algo, eu vou matar algo, eu vou fazer que algo sofra. Porque Caim não percebeu que ele seria aceito. Porque Deus não estava importando com o que ele estava fazendo, Deus estava importando com o que ele estava oferecendo. Meu irmão, glória, já vou a terminar. Deixa eu te dizer uma coisa. Escute aqui, por favor, não se distraia, eu vou terminar já mesmo. Escute aqui, você precisa compreender, eu preciso compreender que a ação de Caim, o que Deus fez, o que Deus rejeitou, não foi o que ele necessariamente fez. Deus rejeitou antes da sua oferta, Deus rejeitou o seu coração. Por isso eu e você precisamos, como a palavra de Deus diz, de uma consciência limpa, não só externa, mas interna. Assim como o ouro cobria a arca por dentro e por fora, assim como o ouro cobria o tabernáculo por dentro e por fora, eu e você precisamos da divindade de Deus, não só por fora, mas por dentro. Uma redenção plena no nosso coração. Foi isso que Moisés, quando está lá e vai diante de Faraó, Deus fala para Moisés: Moisés, joga tua vara no chão. Ele jogou, virou uma serpente. E Deus fala assim: pega ela pela cauda. Sabe que nenhuma serpente você pode pegar ela pela cauda, porque ela vira e te dá o bote. Deus está falando: rapaz, confia no que eu estou falando. Para de ir nas tuas estratégias, para de ir na tua ideia, faz com que eu estou te mandando que dá certo. Moisés pegou a serpente pela cauda, que a serpente virou na mão dele? De novo a vara, a autoridade. Deus então fala para Moisés: Moisés, põe a mão no teu coração. Ele botou. Quando tirou, o que aconteceu? Estava leprosa. Deus falou: põe de novo. Moisés botou de novo a mão no coração. Quando botou de novo, voltou, ela estava limpa. É isso que Provérbios vai dizer, é isso que Salomão vai falar, é isso que a palavra de Deus vai nos ensinar. Jesus vai nos ensinar: o mal não é o que entra pela boca do homem, o mal é o que sai da boca do homem. O problema não está fora, irmãos, o problema está dentro. Está dentro de nós, dentro da nossa consciência, dentro da nossa estrutura. E aí, eu e você precisamos entender que o sumo sacerdote que entrou no Santo do Santo, entrava todos os anos com sangue alheio, era sangue de outro, era sacrifício de outro, irmãos. Algumas pessoas dizem o seguinte: era terrível.
Tem cenas que você não gosta de ver, eu tenho certeza. Ainda que você seja macho, que macho parece que não sofre que nem sofre as fêmeas, né? Mas você não gosta de ver, irmãos, um animal sendo morto. Verdade ou não é? Você não gosta. Ainda mais que sai sangue, né? Você fala, meu Deus do céu, você não gosta. Mas sangue alheio, a mão dos sacerdotes era cheia de sangue. Sangue o quê? De outro. Era sangue do animal. Era o animal que sofria por causa do meu e do seu pecado, irmãos. Agora preste atenção, por favor. Por que Jesus então morreu do jeito que morreu? Para que ele se identificasse e você pudesse ter a clareza e saber que não foi um sangue alheio qualquer, não foi de bodes, não foi de animais, foi o próprio sangue do Cordeiro de Deus. O sacrifício era o próprio Cristo para representar nossa ideia, para que eu e você tivéssemos uma conexão e entendêssemos que, identificássemos que aquilo que Jesus fez foi para me reconectar com o Pai. Verso 26. Se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora Ele apareceu uma vez por todas, diga uma vez por todas, no fim dos tempos, olha aí, na plenitude dos tempos, para aniquilar o pecado, mediante o sacrifício de quê? Não é a lei, irmãos, não é do outro, é de si mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, marido, esposa, pare de pensar que na hora que o seu marido se sacrificar vai dar certo. Para de pensar que na hora de que você se sacrificar que vai dar certo. Ou melhor, formular. Porque a gente faz sempre com alheio. Na hora que se você fizer isso, eu vou te dar esse retorno. Deixa eu te dizer uma coisa. Faça isso, que o retorno vai vir. Não pense na ação da terra, pense na ação do céu. Dê o amor, você vai ter amor. Dê compaixão e você vai ter compaixão. Dê misericórdia e você terá misericórdia. Dê julgamento e você terá? Lembra Mateus capítulo 7? Não julgueis, para que não sejais, porque com a medida que julgastes, será julgado também. Eu sei que às vezes olhar para uma coisa dessa e falar assim, caramba, você está querendo dizer o que, Sérgio? Eu estou querendo dizer que o fiel e sumo sacerdote das nossas vidas, ele é fiel para nos ajudar e nos sustentar. Que você como pai e mãe, quando vê seu filho sofrer, você fica indignado, você imagina que Deus está olhando o seu sofrimento e a sua dor, e Deus não está nem aí, você está equivocado. Deus talvez está dando só um pouco mais de misericórdia para esse homem que está do seu lado. Ou para essa mulher que está do seu lado. Você é o agente que Deus está estabelecendo a misericórdia dele e dela. Porque vai chegar um dia que o acerto de conta virá. E ninguém será desculpável diante dele. As testemunhas estarão presentes. Hebreus capítulo 12, há uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor. Pessoas que já viveram, já sofreram, já passaram. Deixa eu terminar. 27. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez. Quer um argumento? Quer um argumento? Tá aí, ó. Eu sei que existem muitas coisas que as pessoas falam. O homem morre e o quê? Reencarna. Sim ou não? Aí, ó, princípio bíblico para você. Parar de ficar sendo engodado, enganado. Da mesma forma que o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o quê? O juízo. Tem um juízo depois da morte. Trono. Da mesma forma, enfrentar o juízo, versículo 28, término. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única para tirar os pecados de muitos. De quantos? Diga muitos. Muitos são quantos? São muitos, irmãos. São de todos? A Bíblia diz de muitos.
O amor de muitos mas não de... São muitos. Está definido isso? Deus que definiu? Só se foi em Cristo Jesus. Não para tirar o pecado, mas o quê? Desculpa. Uma única vez. Para tirar o pecado de muitos e aparecer a segunda vez. Diga a segunda vez. Diga a segunda vez. Você está esperando ele aparecer a segunda vez? Que vocês tenhamos, meu irmão, uma esperança. Eu sei que ele vai frustrar os nossos planos. Ele frustrou dos 12 discípulos, apóstolos. Achava que ele ia ser o cara para resolver o problema deles. Ele frustrou. Ele vai frustrar o seu plano, quando ele não estiver alinhado com o propósito da eternidade. Pai, em nome de Jesus. Eu sei que essa é uma daquelas orações difíceis, Senhor. Mas eu oro para que eu e meus irmãos, Senhor, possamos fazer como o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Dizer, Senhor, faça a tua vontade que é feita no céu, aqui na terra. Senhor, ainda que os meus planos da terra sejam frustrados, eu prefiro esperar com que o plano da eternidade fique comigo do que eu fique com meus planos. Frustra tudo aquilo, Senhor, que é meu plano. É a minha vontade que vai me desviar de Ti. Que me vai fazer escapulir da aliança. Como um anel na nossa mão que pode escapar. Por isso, Hebreus capítulo 12, verso 1, começa dizendo: ouvi com responsabilidade, não negligencie tamanha salvação. Pai, em nome de Jesus, que eu e meus irmãos possamos apresentar o nosso coração diante de Ti, para o Senhor alinhar com o plano da eternidade os nossos planos aqui na terra. Porque assim como Jó um dia achava que os planos dele eram melhores que o do Senhor, e o Senhor provou para ele que aquilo que ele via, aquilo que ele enxergava e entendia, não podia se comparar com aquilo que o Senhor estava a revelar no final do capítulo que leva o seu nome. Que eu e meus irmãos, Senhor, possamos entender isso em nome de Jesus. Assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Deus vai manifestar nesse novo santuário, Ele como um sacrifício perfeito, para apresentar diante de nós a nossa vida diante do Pai, com tamanha salvação. Amém? Fique de pé, por favor. Feche seus olhos. Veja o sangue de Cristo entre você e os teus acusadores. Veja o sangue do Cristo, a vida de Cristo entre você e toda a reivindicação de pecado. Mas entenda que assim como Deus quer trazer uma nova consciência pura, limpa, tanto por fora, mas também tanto por dentro, que este sangue dos animais que eram colocados na tampa do propiciatório promovia o resgate, promovia com que aquilo que estava sendo apresentado se tornasse propício, satisfatório. O sangue de Cristo foi derramado no propiciatório para nos fazer diante do Deus eterno, agora sendo resgatado, sendo livre, sendo aceito, purificado. Aleluia. Paulo vai ensinar isso no livro de Romanos, capítulo 3, 4, 5, tantos ensinamentos profundos.
O livro de Hebreus é um livro de extremo ensinamento. Mas que eu e você possamos entender, irmãos, que o novo santuário, a casa nova, você se apresente como esse instrumento, para que Ele use sua vida, a minha vida, cada parte dessa instrumentalidade, cada ferramenta dessa, da casa, da peça da casa, para o propósito, para que eu e você tenhamos a clareza da minha vida e da sua vida no plano da redenção. Ela serve para quê? Manifesta o quê? Pare de achar que você está sempre necessitando de alguma coisa. O salmista diz, Salmo 23, o Senhor, diga, é o meu pastor, e diga, em nada me faltará. É Ele que o quê? Me faz pousar em pastos. É Ele que me guia. As veredas da onde? Por amor de quem? Não é do seu, irmão, é dele. Amém? É Ele que unge a minha cabeça, até que meu cálice. E Ele faz isso aonde? Ele faz isso aonde, irmãos? Diga, na presença dos meus adversários. Ele unge a minha cabeça. O óleo desce sobre a minha cabeça. Ele começa a trazer o governo dele sobre a minha cabeça. Ele começa agora a fazer com que a minha vida e o meu entendimento possam entrar em ordenamento, para que eu possa voltar à funcionalidade de ser aquilo que eu fui criado para governar. Mas eu não governo por mim mesmo. Eu não governo com a minha capacitação. Eu governo agora na ação de quem? Do Cristo. Na ação do quê? Do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Ele me unge na cabeça, unge a minha cabeça com óleo, até que meu cálice transborde. Aí eu vou dizer, como disse o salmista, o que ele disse? Bondade e fidelidade, o quê? Me seguirão todos os dias da minha, e eu habitarei aonde? Meu irmão, a casa do Senhor. Eu sou a casa do Senhor. Eu sou a habitação do Senhor. Eu habito com Ele, Ele habita comigo. Nós somos uma ação plena. Nós somos uma relação. Nós somos um pacto. Nós estamos ligados. Eu e você somos o novo santuário. E é por mim e por você que Deus quer manifestar a sua glória, sua presença. Pare de achar que você está sempre precisando ser servido. Deus está dizendo, eu quero fazer com que você sirva a outros, que a sua vida alimente a outros, que você é descendente a outros. Pare de se olhar sempre achando que você é o maior necessitado. O maior necessitado é aquele que ainda não tem a revelação do Cristo, meu irmão. Oh, você hoje já tem para dar. Você já tem para compartilhar, você já tem para dividir, você já tem o pão para compartilhar, você já tem o vinho para, derramar, para descedentar, fazer com que outros bebam. Oh, Espírito do Senhor, nós oramos para que esse entendimento, Senhor, e revelação continue sobre nós, perpetuando para a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, para a geração presente, para gerações vindouras, até que o Senhor volte, meu Deus, até que o Senhor venha. Aguardamos, esperamos, Maranata, Senhor, na Tua volta. Mas até então, Senhor, preserva o nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, prontos até a Tua volta, perfeitos até a Tua volta, meu Deus. É o que nós oramos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Me achego a Ti,
com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Com esse entendimento, canta essa canção. Só uma coisa me satisfaz. Oh, Jesus. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, olha aí, você é carregador de os glória. sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Se há um preço a ser pago para ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. O que é que satisfaz você? Desse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti. Olha lá, ó. Tá vendo os anjos? Nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus. Que satisfaz você? A tua glória, Deus. Seja sincero para Ele. A tua glória. Se você quer satisfazer seu coração de eternidade, Só uma coisas da terra, coisa me satisfaz. você nunca será pleno. Casas, negócios, mansões, riquezas. E eu me achego a ti. A traça come, a ferrugem destrói. Com temor. Oh, Eu sei que deposite não mereço estar coisas que serão pra aqui, mas só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Faz-nos enxergar, Senhor. Faz-nos entender, Deus. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, É teu sangue, Senhor. os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho. Todo sacrifício será em vão se não for pelo sangue. Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Revela-nos, revela-nos, Senhor. Nesse lugar onde os anjos escondem o rosto de ti. Nesse lugar eu preciso, eu quero estar, pois só uma coisa. Faça essa declaração com fé. Uma coisa me satisfaz. Só uma coisa. A tua glória, Deus. Confessa pra Ele, declara pra Ele. A tua glória, Deus. A tua glória. Que nada seja mais precioso do que a tua Me presença, Deus. satisfaz. E eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Você pode fazer isso? Por onde eu passar, manifestar Você pode ser o tabernáculo, tua glória. a casa Deus. dele. Eu te dou os meus ombros Você pode pra ser a carregar a instrumentalidade tua glória. para levar a presença. Por onde eu passar, Uma manifestar consciência limpa. a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Deus leva, Por onde eu passar, Leva, manifestar leva a nossa vida como tua presença glória, de glória. Deus. Eu pra carregar a tua glória. Por onde eu passar,
desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. Vamos cantar isso com fé, amém? O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. Transforma, Senhor, o nosso querer. Oh Deus, a tua glória. Tua palavra diz que o querer e efetuar estão em Ti. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a Tua glória. Tua glória. Que a Tua presença seja mais desejada do que o ouro, Senhor. O que eu desejo, mais do que o mel. Oh, a tua glória, a tua glória. Quero ouvir só vocês. O que eu desejo e o que eu desejo. Cante, cante, cante. Ouça, ouça. Cante com seu espírito. Cante com seu espírito. Não cante só com a sua mente humana. O seu espírito diga: o que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. O quê? Oh, levante sua voz e declare: Senhor, Senhor, o que eu desejo, o que eu preciso, o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória, a tua glória, ó Deus, a tua glória. Coisa me satisfaz e eu te dou os meus ombros para pregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros por onde eu passar, manifestar tua glória, Deus.
presença, Senhor, ela nos guie. Não necessitamos mais daquela nuvem de dia e nem daquela coluna de fogo à noite, pois agora a tua presença e a tua glória, ela nos rodeia, ela nos cerca. Obrigado por tudo que a antiga aliança ela nos ensinou. Tudo que ela foi promovida para nos despertar. Mas nós dizemos a Ti, Jesus, que nós aceitamos o novo pacto, a nova aliança, e dizemos que ela é suficiente para nos livrar. E mais, ela é suficiente para nos apresentar agora diante de Ti. E a Tua palavra diz, no livro de Pedro, que o Senhor nos chama de nação santa, de povo de propriedade exclusiva do Senhor. Ela nos chama de sacerdotes, ela nos chama de rei. Obrigado, Senhor, porque o Teu sacrifício valeu, o Teu sangue valeu cada gota, para nos fazer chegados a Ti, devolvidos a Ti. E dizemos a Ti na manhã desse dia, Te emprestamos, Senhor, os nossos ombros, e a nossa vida seja um lugar de autoridade, como casa de sacerdotal, como casa de representação de Deus, para levar o Senhor, para apresentar o Senhor, em nome de Jesus. Bem, eu sei que o horário está avançado, gente, eu não vou demorar, mas Deus está me incomodando muito para dar um testemunho de algo que aconteceu essa semana e que tem completamente tudo a ver com a pregação do pastor e com a ministração no louvor da Tati. Desde o início, o louvor começou. E, de fato, né, Deus tem um propósito aonde Ele leva a gente. Em cada lugar que a gente está, a gente é instrumento para a glória do Senhor, né? E por isso que a gente tem que ficar muito atento, porque muitas vezes o diabo quer intimidar a gente às vezes tem vergonha, né? De fazer algo que Deus está mandando, de fazer, até de falar de Jesus, né? E eu estou sendo um pouco confrontada lá no lugar que Deus me plantou lá no trabalho, né? Que a Gisele abriu essa porta. Na época eu fiquei muito assim, será que eu entro? Será que não? Tem 5 meses. Vão fazer agora que eu estou nesse trabalho. E eu falei, cara, Deus tem um propósito em tudo, né? Lembra, a gente compartilha. Eu falei, cara, eu estou sentindo que é para eu entrar. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Eu posso ficar 1 mês, na época eu pensei. Eu posso ficar 6, eu posso ficar 1 ano, eu não sei, né? Mas assim, Deus tem feito umas coisas lá no meu trabalho e o diabo tem me confrontado com algumas questões de santidade que as pessoas não entendem, então elas ficam me questionando algumas coisas, enfim. E eu entendo que elas não entendam, porque quando eu não tinha Espírito Santo eu também não entendia. E ok, é normal as pessoas, né, questionarem algumas coisas, né? Mas enfim, essa semana, vou resumir aqui, essa semana, mais especificamente na sexta-feira, agora, anteontem, tem uma menina do meu trabalho que ela tem um pouco de depressão. Há mais de 1 ano ela falou que ela tem depressão. Há mais de 1 ano ela está em medicação e ela tem muito altos e baixos e muita ansiedade e tal. E ela estava muito mal na sexta, começou a chorar lá. Tava eu e mais 3, ela e mais 2. E a nossa patroa estava na sala ao lado, nossa chefe, né? Estava na sala ao lado em reunião. E aí ela começou a chorar, começou a expor, eu não aguento mais, aquela coisa toda e tal. E estava no meu horário de sair, porque eu tinha que pegar o Davi na escola. Eu saio um pouquinho, sempre às 5h30, né? Meia hora antes.
tiro meia hora de almoço para pegar ele na escola. E eu fui no banheiro e Deus, eu não posso sair daqui assim. Eu não posso. E Deus me incomodando tanto para eu orar com ela. E eu falei, cara, mas eu tenho que ir embora e tal. Mas ao mesmo tempo sentindo um peso e falando, cara, Deus vai me cobrar isso depois. Como é que eu tô aqui? Sabe? E a gente não pode estar a par das situações, gente. A gente tem que ter o olhar atento. E aí eu virei para ela e eu falei, Dani, eu posso orar por você antes de eu ir embora, porque senão eu não vou ter paz no meu coração. Deus vai me reivindicar isso, porque eu não estou aqui à toa, a gente não está aqui à toa e eu preciso orar por você. Ela já falou que tem começado aí centro espírita. Por quê? Porque é aquilo que a Nath falou, gente, a criação aguarda a manifestação da gente. Eles estão ali buscando algo que nem eles sabem, sabe? E ela falou, eu já estou tentando ir no centro espírita, não está adiantando, eu faço terapia, não adianta. Mas por quê? Porque é só Jesus que adianta, gente. Porque o mundo quer botar um monte de coisa achando que adianta, só que não, né? E aí eu falei, cara, eu preciso mostrar o caminho para ela. Porque ela está querendo, ela está buscando, ela está angustiada. E aí eu comecei a orar muito nervosa, né? Porque ali, maior responsabilidade, né? Tava as outras duas também. Meu Deus, Mariana doida, né? Ousada. Né? Aí eu falei, Deus, me coloca as palavras na minha boca, em nome de Jesus. Comecei a orar. E aí fiquei um tempo ali orando, acho que, sei lá, uns 10 minutos. E as três choraram tanto, mas choraram tanto, gente, assim, de escorrer mesmo. Mas assim, choraram tanto, elas foram tão tocadas pela presença do Espírito Santo, assim, eu fiquei tão impactada, eu saí dali tão impactada que eu falei, obviamente, nada foi de mim, obviamente, né, tudo pelo Espírito Santo, mesmo nervosa, mesmo, cara, mas a gente é instrumento e a gente só tem que dar o nosso tempo, a nossa vida, é só isso, porque é Ele quem faz, não fui eu, né, foi o Espírito Santo que foi ali tocar no coração delas e me deu essa ousadia para fazer isso, porque nem eu sabia, tipo, o que eu tô fazendo aqui. E eu saí dali, elas chorando muito, agradecendo, todas vieram me abraçar. E eu creio, assim, que elas nunca tiveram essa experiência, sabe, com o Espírito Santo, assim, porque foi tão carinhoso, cara, Deus foi tão lindo, foi tão carinhoso, gente, foi um momento tão especial. Eu saí dali, assim, sempre pensando, poxa, eu podia ter orado isso, né? Podia ter sido melhor, eu podia ter feito, né? A gente sempre pensa. Mas assim, a gente foi tão agraciado pelo Espírito Santo. Eu falei, Deus, obrigada, porque eu não saí dali, sabe, sem responder ao teu chamado. Porque, cara, eu falei, olha, se era pra isso que eu fui contratada, então tá feito, sabe? O propósito tá feito. Porque elas conheceram quem é o Espírito Santo, sabe? E aí depois eu ainda... Enfim, mandei uma mensagem para ela, né? Mandei um outro vídeo lá que eu vi, enfim, eu falei que eu ia continuar orando por elas, eu sempre oro. Já chamei para reunião de mulheres várias vezes. Mas eu creio que ali, sabe, foi uma semente diferente que foi plantada. Não foi só falar, sabe? Foi a presença mesmo do Espírito Santo, gente. E Deus proporcionou aquele tempo, porque talvez se minha chefe estivesse ali, eu não teria feito isso, entende? Assim, pode até ser que sim. Mas eu acho que eu não ia ter essa liberdade que eu tive. E ela continuou em reunião lá na outra sala, e enfim. Então, assim, Deus sabe o tempo, o momento de todas as coisas. E a gente precisa estar atento, porque a gente é instrumento, sabe? Eu fui ontem pra praia com o Davi, passei por várias pessoas, assim, indo para carnaval, voltando, enfim, bêbadas, alguns outros não, as meninas, né, enfim, praticamente peladas. E eu fui andando para a praia e eu fui pensando, Deus, eles estão perdidos, mas eles não sabem, eles não têm essa consciência, gente, porque um dia foi a gente ali e a gente às vezes julga, olha aquela menina, olha aquele povo ali, né, louvando ali a outra pessoa, mas assim, sabe, as pessoas estão clamando, você olha para elas e você vê que elas estão clamando por Deus sem saber, elas estão ali pedindo socorro e você, sabe, fica, cara, o que eu faço? Porque a gente precisa orar, interceder, porque Deus vai se manifestar a elas, talvez não através da minha vida ou da sua, mas em outra situação. Então essas pessoas, cara, a gente não tem que julgar, porque a gente tem que interceder, porque Deus pode se manifestar em qualquer lugar, gente, no meio do bloco, Deus pode se manifestar. Eu creio, em nome de Jesus. Amém, amém, queridos. Que essas 3 mulheres e mais
possam ser despertadas, mais fome, Deus, no coração delas, em nome de Jesus. Senhor, levanta a vida da Mari e tantas outras pessoas para serem um canal de Deus para a vida delas. Senhor, que não seja apenas uma porção, não seja apenas uma pequena medida. Senhor, nós oramos pelo pleno, por uma revelação perfeita, assim como o Senhor tem, Senhor, nos feito a chegar a Deus por Cristo Jesus. Nós oramos para que elas tenham essa grande revelação, Senhor, que elas sejam atraídas à Tua presença, Senhor, que elas sejam atraídas ao lugar da glória, em o nome de Jesus. Senhor, usa a vida, Senhor, dos meus irmãos, usa a vida das minhas irmãs. Levante suas mãos para o alto e comece a dizer para Deus: Deus, usa a minha vida como instrumento. Usa a minha vida como instrumento, que eu tenha a sensibilidade, que eu tenha a ousadia para falar, para orar, Senhor, para ministrar sobre a vida das pessoas, em nome de Jesus. Pai, nós oramos, Senhor, mais da Tua presença, mais do Teu Espírito, Senhor, que não sejamos pessoas que venham para a igreja, voltam para casa, vão para o trabalho, Senhor, sem manifestar a Tua presença, a Tua glória. Senhor, usa a nossa vida como instrumentalidade para a Tua glória, para o Senhor se revelar, para o Senhor, se manifestar, libertar, curar, restaurar. É o que te pedimos em nome de Jesus, Senhor, que possamos ser bons agentes, que possamos, Senhor, levar a Tua presença, Senhor, a nossa vida seja uma arca de presença, a nossa vida seja um santuário novo, de pacto novo, de uma redenção nova, Pai, para a vida das pessoas que nos rodeiam, em o nome de Jesus. E nós sabemos, Pai, que o Teu sangue está entre nós, os nossos adversários, e eles não podem nada contra nós, porque o Senhor é aquele que tem estado entre nós e eles. E a Tua presença nos basta, a Tua presença, ela nos fortalece, a Tua presença nos encoraja, a Tua presença é o nosso tudo, ela é o nosso alimento. Aleluia, aleluia. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor levante o seu rosto sobre nós e nos dê a sua paz. Shalom, shalom, queridos. Excelente semana. Amanhã estaremos aqui às 18 horas. Às 18 horas estaremos aqui adorando ao Senhor. Se você puder, vem estar conosco. Escute só. Amanhã e terça. Segunda e terça, 18 horas. Nós não pretendemos, ok, ter uma reunião muito longa. Nós vamos adorar.